Lúcia Araújo. Olá, Lúcia, seja muito bem-vinda. Que legal, pessoal do Acre. E isso que você está com 2 horas de fuso horário, né? Então, hoje a gente vai ter uma conversa muito legal aí com um grande empreendedor a nível Brasil. Olá, Ana. Seja muito bem-vinda, princesa. Que legal ter você por aqui. Mais ou menos daqui uns 5 minutos a gente vai começar a conversar e tirar uma série de dúvidas com relação ao que é hoje vencer no meio da situação que a gente está vivendo. Seja bem-vindo, daqui a pouquinho o Cicinho vai estar aqui, vai para nós. Seja bem-vindo, Nascimento. Mais um pouquinho a gente vai começar a live. Vamos trabalhar hoje bastante coisa que tem a ver com o que está dando certo. Porque uma coisa é você fazer um negócio, outra coisa é o negócio acontecer, não é mesmo? Então hoje eu convidei uma pessoa top para a gente estar conversando, interagindo. E vocês também, à medida que a conversa for desenvolvendo, façam perguntas. Essa pessoa, ela está muito próxima de responder tudo que você precisa. Ah, o sobrinho já está aí. Visualizar. Já vai entrar, né? Fala, Nelson. Seja muito bem-vindo, Carlos Sobrinho. Vou estar com você, que honra estar aqui. Realmente é muito importante falar com uma pessoa com o nível de conhecimento e preparo que você tem hoje, né? E sucesso. Obrigado. Você é Então, parte disso, né? Você é um grande mentor. sem você nada existiria, né? Então é a junção das coisas, né? Hoje nós Sim, temos sim. aí, cara, o pessoal já entrando, temos pessoas lá do outro lado da América, lá do Acre, pessoal do Sul, pessoal de outros Legal. lugares também. Então, hoje Sejam nós todos vamos ter bem-vindos. Espero que a gente possa contribuir aí para a vida de vocês. Gumar, seja bem-vindo, Gumar. Vamos conversar um pouquinho. Um outro grande líder, né? Manuela. Uhum. O pessoal está chegando aí. Isso. E essa live, ela tem muito a ver com o momento, né, Carlos? Porque ela está falando com as pessoas exatamente num momento tão difícil, né? Verdade. Não tem como a gente viver sem olhar o momento, né, Nelson? Assim, dentro de um planejamento até de longo prazo, a gente nunca deve ignorar o curto prazo, né? O que está acontecendo agora, o que está acontecendo nos próximos dias. Às vezes o planejamento que a gente faz de longuíssimo prazo, ele precisa ser o tempo inteiro refeito, porque a gente vive num mundo muito rápido, né? As coisas chegam É muito verdade. rápido e mudam muito rápido. Então é importante a gente estar sempre conectado. Muito rápido e outra coisa. Eu passei por várias crises no Brasil, né? Eu passei pelo plano Collor, plano Bresser, plano Cruzado. Era tanto plano que você não sabia o que acontecia. Teve um plano que deixou todo mundo com 50 cruzeiros novos. O mundo acabou naquela época. Hoje a gente vive uma situação um pouco diferente, né? Eu vejo que a economia está reagindo e apenas não está reagindo para quem está esperando que ela faça a sua parte. Então é É exatamente sobre verdade. isso que a gente vai fazer hoje, né? Olha aí, várias Vamos pessoas lá. entrando, sejam bem-vindos. Estou à sua disposição. Vamos esperar um pouquinho mais, cara, porque Tá.
Agora que deu 10 Eu vejo que o horas, pessoal está chegando aqui, o Carlos Faria, LQX, chegou aqui, muito bom estar aqui. Bom ter você aqui, Carlos. Obrigado por estar com a gente aqui. o Afonso também. Uhum. E é um negócio muito a ver hoje, não apenas para quem é empreendedor, mas para quem está passando por esse momento, né? Que ser empreendedor também é saber economizar, é saber investir, é saber tudo. Uhum. O pessoal tem uma visão de empreendedor, de alguém que abre um negócio, né? No sentido de ter uma empresa. E é muito mais do que isso, né? Acho que sua fala foi redonda. É, é, até porque duas coisas podem fazer uma empresa quebrar, vender pouco ou vender muito, né? Então, se a pessoa não se preparar para o muito também, ela pode ter um problema sério. E a gente tem visto aí muita gente que nasce com bons propósitos, com boas ideias, com bons projetos, e depois morrem inexplicavelmente, depois ficam perguntando por que que não deu certo, por que que não deu certo, né? E Aham. essas coisas que não dão certo, na maioria das vezes, faltou o detalhe. Faltou o detalhe. Exatamente. Então, Carlos, acho que é bom a gente começar a falar com as pessoas. Eu vou fazer Vamos uma nessa. breve apresentação sobre a sua pessoa. Carlos Sobrinho, conheço ele desde 2014. Ele é uma pessoa que também já foi do fundo do poço ao céu, graças a Deus, né? É um grande comunicador social, é um grande jornalista, é um ministro do Evangelho, é um grande empreendedor e hoje é Head Diamond na empresa Maravilhas da Terra. Então, creio que ninguém melhor do que você, cara, para dizer um pouco sobre a questão do mercado hoje. Nelson, você é sempre generoso quando me apresenta, mas assim, eu gosto sempre de falar, quando eu falo do mercado, do, de como os sinais às vezes batem na nossa porta e a gente às vezes negligencia. Você falou aí na apresentação, né, que eu vivi uma virada e realmente eu vivi uma virada. E eu, durante muito tempo, eu fiz o que eu achava que funcionava, do jeito que eu achava que funcionava, e eu ignorava muito o que efetivamente funcionava. E uma dessas coisas era avaliar o mercado, sabe assim? Tem gente que está agora atentando para fazer uma coisa algumas coisas, alguns comportamentos que nem servem mais. Então, não dá para, por exemplo, ignorar a força da internet, a força do digital. O contato pessoal nunca vai ser superado. Num processo de venda, nunca vai ser superado você ter o contato com alguém, você olhar no olho, você sentir a emoção. É bem verdade que você sente hoje também no vídeo, mas o contato pessoal nunca vai deixar de existir. E tem gente que ignora essas coisas em nome de ter um resultado que ela ainda nem tem. Eu fazia isso. Eu não tinha um resultado, mas eu defendia o meu método com unhas e dentes, e esse método ignorava o mercado. Era assim, não tem a ver com a tendência, não tem a ver com o que está acontecendo, tem a ver com o que eu acho que é bom. E esse negócio me levou para o fundo do poço. Assim, essa visão me fez ir para o zero. E há 1 ano e 3 meses atrás, 1 ano e 4 meses atrás, eu resolvi fazer diferente. E o que startou isso foi eu ter chegado na extrema dificuldade. Eu cheguei num ponto que tinha dificuldade para pagar a escola do filho, para pagar as contas. Eu falei, não, eu não posso mais passar por isso. Então eu preciso dar uma virada. E aí o que eu fiz? Eu me conectei com pessoas que tinham sucesso, que estavam fazendo o que tinha que fazer. E eu fiz uma pergunta simples. O que é que dá certo? E aí eu comecei a avaliar. E eu vi que no mercado, eu escolhi o mercado de marketing e relacionamento porque eu acredito que é o único lugar onde você consegue ter uma alavancagem de renda de um jeito lícito e rápido. E aí eu falei, cara, eu tenho que abrir mão de muitas coisas que eu acredito. E aí eu joguei para trás muitas coisas que eu acredito e comecei a ver aquilo que realmente funcionava. Eu aprendi que eu tinha 3 formas de fazer. Eu podia fazer de qualquer jeito, eu podia fazer do meu jeito e eu podia fazer do jeito certo. E eu optei em fazer do jeito certo. E isso fez com que eu tivesse que abrir mão de algumas convicções que eu tinha que me levavam para o buraco. Que são as Então, crenças limitantes, né? primeira coisa, o empreendedor ele não pode ser vaidoso.
Ah, foi eu que descobri, foi eu que fiz, tem que ser desse jeito, porque é o jeito que eu pensei de fazer. Esquece isso, tem que ser do jeito que funciona. Tem que ser do jeito que Claro, dá o resultado. E aí, muita gente fala assim, não, eu tive uma ideia, e se a ideia não sair daquele jeito, e assim, e começar, né? Começar é melhor do que estar pronto. Porque assim, eu estava vendo um vídeo essa semana que me chamou muita atenção. Todo mundo que está assistindo a gente deve conhecer o sistema Windows, né, do computador. E quem usa o Windows, toda hora aparece uma mensagenzinha lá na tela, né? Para atualizar alguma coisa. Todo dia, todo verdade. instante aparece. E eu fico pensando se o Bill Gates deixasse para lançar o Windows depois de pronto. Não tinha lançado até hoje, porque até hoje não Não está. teria. Então, Então, até resumindo, hoje não Carlos, está. o que é necessário que eu faça para ter resultados em meio à pandemia, à crise, à situação que a gente está vivendo? Porque eu estou vendo empresas com 3.000% de aumento de vendas e gente quebrando. Aonde está a Sim. diferença? Primeira coisa, a gente precisa decidir na cabeça que vai dar certo. Eu acho que é a primeira coisa. Tem gente que fica, ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Tem que dizer, não vai dar certo. A segunda coisa é entender algo que está funcionando. Não precisa reinventar a roda, não tem que descobrir a pólvora de novo. Ver algo que está funcionando. E fazer o que precisa ser feito, não o que dá para fazer. Quando eu Exato. resolvi dar a virada, eu juntei essas peças. Eu falei, o que está funcionando? O que é que o mercado aceita e o que é o produto que funciona? Qual que é a empresa que está rodando? E eu fiz uma escolha. E aí eu fui, e eu não olhei para onde eu estava, porque onde eu estava era ruim, Nelson. Eu olhei para onde eu queria estar. Então, eu disse, daqui a um ano eu vou estar com a renda X, eu vou estar numa situação tá. E eu trabalhei todos os dias para chegar nesse resultado. De um jeito simples, vendo o que é que estava funcionando, aprimorando aquilo que cabia aprimorar e repetindo literalmente aquilo que já estava funcionando. Eu aprendi com as pessoas que me mentorearam nesse processo que muitas coisas a gente tem que copiar e colar, tem que reinventar nada, Sim, sim, tem é que copiar e verdade. colar. E apenas E aí eu adaptar, né, ao teu estilo. apenas adaptar. Então, assim, eu não tenho, tem gente que fala assim, eu não tenho habilidade com venda, então não posso dar sorte com venda. Tudo é venda. Eu aprendi, inclusive com vocês, quando a gente nasce que chora, já chora, já acorda, já nasce vendendo. Se a gente não chorar, ninguém chega, ninguém pega, ninguém limpa. Não tem, tudo é venda. Então, Esse uma pessoa que diz que não tem paradoxo, habilidade com venda, a pessoa que diz que não tem habilidade com venda, ela não vai poder empreender? Claro que não. Se nem, ela vai poder identificar e agir na direção do que funciona. E já vou te dizer de antemão, às vezes essa decisão faz com que a gente abra mão de muitas coisas que a gente sabe fazer. E muita gente quer fazer o que sabe fazer porque é mais fácil. Eu tive que aprender muita coisa que eu não sei fazer, e que depois até me tornei especialista, mas no momento que eu decidi eu não sabia fazer. Se eu fosse fazer só aquilo que eu controlava, eu estaria hoje no fundo do poço ainda, talvez. uma coisa que eu noto que é muito importante são dois detalhes. Uma coisa, as pessoas que falam que não gostam de vender, elas estão mencionando vender produtos. Mas vender produtos é a mais simples das vendas. Eu acredito que vender a sua imagem é a mais difícil de todas, porque ela tem que ser cuidada. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta importante. Quais os indícios que eu, como empreendedor, devo observar para corrigir minha rota? Aonde que eu posso estar errando? Um dos sinais claros, para mim, é o resultado. Se o que você está fazendo não está te dando resultado, é um sinal claro de que você precisa reavaliar. Ainda que você tenha a sensação de que está fazendo certo. Porque às vezes você está fazendo tudo direitinho e o resultado não vem porque não é o tempo dele chegar. Mas às vezes ele não vem porque você não está percebendo o que precisa ser ajustado. Então, primeira coisa que eu considero fundamental, arranja logo um mentor, alguém que possa olhar onde você não consegue ver. Alguém que pode te dizer, ó, tá bom, tá ruim. Esquece esse negócio de que você é dono de tudo. Você precisa ter alguém que vai te mentorear e que vai olhar onde você não consegue ver. Oi, Nelson. Tá, tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Depois, escolhido um mentor, escolha um método.
As pessoas se perdem no processo e às vezes dá errado porque ela não tem um método. Ela não sabe o que vai fazer amanhã, nem depois de amanhã. Ela não tem uma rotina de um método. Então, quando você não tem um método, você não consegue mensurar. Se todo dia você faz de um jeito diferente, se todo dia você inventa uma arte nova, você não consegue saber se a do dia anterior funcionou. Então, ter um método é fundamental, onde você vai ter um horário para ligar para as pessoas, um horário para responder as mensagens, um horário para rede social, um horário para tudo, porque senão você fica escravo. Celular, eu, por exemplo, eu desabilitei as notificações do meu celular. Por quê? Porque toda vez que chega uma mensagenzinha lá em cima, eu quero clicar para ver o que é. E isso matou minha produtividade. Então, eu desativei as notificações. Então, o status do meu celular é assim: se for urgente, me ligue. Por quê? Porque se a pessoa me manda uma mensagem e ela não me liga, ela tem que respeitar o meu tempo de resposta, não a urgência dela. Se for urgente para ela, ela me liga. Se ela não me ligou, ela tem que esperar o meu tempo de resposta. E o meu tempo de resposta, às vezes, é 1, 2 ou 3 vezes no dia. Eu tenho um horário para responder mensagens. Então, como eu tenho um horário também para estar com meus filhos, como eu tenho um horário para estar com meu filho, não é robotizar, é organizar. Então, defina alguém que vai te ajudar, cria um método e siga esse método. Esse método ele precisa ter funcionado em algum lugar. Você não pode inventar um método que você saiu da sua cabeça. É um método que já funciona em algum lugar. Quando eu assisto um treinamento do Nelson Folaneto, é um método. E aí eu sei que aquele método já foi testado em um monte de lugar e eu posso aplicar sem medo, porque o treinamento está lá redondinho para mim. Agora, o que eu não posso é ouvir, pegar um vídeo do Nelson de 30 segundos e dizer que agora eu sou um seguidor do Nelson. Não dá, tem que ter um método. Eu tenho que fazer o treinamento, eu tenho que acompanhar ele, eu tenho que entender o que está acontecendo. Por quê? Porque você já tem uma experiência maior de vendas do que eu. Então, eu não posso aprender com quem não sabe. E as pessoas estão aí no mercado aprendendo com quem não sabe. A gente vê na internet, Nelson, muitos cursos, muitas coisas. Todo mundo tem a solução mágica para você empreender no mercado financeiro com R$ 50 e ficar rico. Todo mundo tem esses métodos, mas poucos efetivamente têm resultado. Então, poucos efetivamente têm o que mostrar. Então, o método, ele elimina as suas incapacidades. Então, se você é tímido, mas você tem um método, o método faz rodar. Se você não tem habilidade para venda, mas você tem um método, se você aprende as etapas da venda, mesmo que você não goste daquele método, mas se você faz, ele te dá o resultado. E o que importa é dar o resultado. O que importa é você chegar no final do mês, ter atingido a sua meta e com qualidade. Eu não estou nem falando de dinheiro. Eu estou falando de você estar satisfeito com aquele resultado, daquele resultado efetivamente mudar a sua vida. Sem método, as pessoas vão se distrair o tempo inteiro. Porque toda hora vai aparecer uma oportunidade que parece melhor. E tem que ter o tempo de plantar, tem que ter o tempo de regar, tem que ter o tempo de desenvolver. E as pessoas hoje, principalmente por causa da internet, elas querem tudo para ontem, do jeito mais rápido possível. Esse é o problema. Exato. Eu mesmo, sobrinho, eu criei falar de mim é complicado, sempre é melhor o nós, né? Mas, pela minha experiência de 40 e tantos anos de vendas, eu criei um método chamado FUL. Esse método ele vai trabalhar as 40 habilidades que você precisa para ser um profissional na área de comunicação e venda. Eu tenho um curso já no Hotmart e vou estar lançando outro curso agora. Nessas 40 aulas, ele trabalha desde a inteligência emocional, a PNL, vai trabalhar muita coisa. Então, é isso que é importante. Conteúdo. Saber onde você Sim. vai. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Na sua ótica, como que o empreendedor deve fazer a sua conexão com o público? Porque o que você publica, o que você fala é muito importante. Sim, sem dúvida. Eu penso o seguinte, primeiro, as pessoas precisam definir a sua identidade. Eu quero ser um super vendedor, eu quero ser um super atendimento, eu quero ser super o quê? Precisa definir. A presença digital, a presença nas redes sociais, ela é muito importante, mas ela não pode ser a única referência, porque eu conheço um monte de gente que é muito lindo, tudo é muito lindo no Instagram, no Facebook, mas quando você vai para a vida real da pessoa, é um desastre. Então, a rede social, ela é uma referência. Uma referência. Mas quando você olha o histórico da pessoa, o histórico daquela pessoa que você está seguindo, que você está buscando conteúdo, é muito mais importante do que
o que ela postou na rede social naquele dia. Qual o histórico dela na rede social? O que é que ela tem feito? Você tem visto uma mudança efetiva nela? Então, rede social é uma armadilha, é uma grande armadilha se você não tiver cuidado. Mas eu penso que para ter o sucesso no relacionamento com o cliente, tem algumas coisas. Primeiro, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Sim, Acreditar. Não dá para claro. vender, não dá para vender uma coisa que você tem dúvida se funciona ou que você não tem certeza que vai entregar aquilo que você está dizendo que vai entregar. Primeiro você tem que ter uma identificação com aquilo que você vai vender, seja um produto físico, seja uma teoria, seja um curso, não importa. Você precisa se identificar com o que você vai apresentar. E segundo, você tem que fazer aquilo da melhor forma possível. Você tem que dedicar estudo, você tem que ter conhecimento sobre aquilo, você tem que treinar. Eu não acredito, Nelson, eu não acredito em alguém que tenha resultado efetivo, eficiente, aquele resultado bruto, que não tenha muito forte nele treinamento. Eu não acredito. Porque o treinamento, ele faz você aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento, ele precisa ser contínuo, a gente nunca sabe tudo. O resultado que eu tenho hoje talvez não me leve para o próximo nível se eu parar de estudar, se eu parar de treinar. E o próximo nível é sempre o próximo objetivo. Então, eu não posso ser o rei da empatia na rede social e pessoalmente ser uma pessoa insuportável. As pessoas vão perceber isso. Então, a rede social não é para criar um personagem, a rede social é para expandir aquilo que você realmente é. Se você tem um problema de relacionamento, se você não consegue se relacionar com as pessoas, se você tem dificuldade de se capacitar, a rede social só vai mostrar isso. Então, Exatamente. tem que ter o antes, assim, tem que estar afim de ser melhor. A vontade de aprender precisa ser maior do que a vontade de ter o resultado. Porque quando você aprende, quando você treina, quando você capacita, você vai eliminando as limitações. Eu tenho pessoas, amigos meus, que não conseguiam fazer uma live, não conseguiam ficar de frente com a câmera. Só que eles queriam ser influenciadores digitais. Eu falei, não tem como. Como que você vai ser um influenciador digital sem aparecer na rede social? Ah, mas eu morro de vergonha. Então esquece esse negócio de ser influenciador digital. Para você ser influenciador digital, você tem que encarar a câmera, não tem jeito. E eles foram fazer cursos, treinamentos, inteligência emocional, cursos técnicos mesmo de vídeo, para começar a fazer. Eles queriam. O objetivo deles era totalmente incompatível com o que eles querem, que eram pessoas que não queriam aparecer na câmera, mas queriam influenciar pessoas através de vídeos. Não tem como. Não tem como, né? Então, assim, é preciso que a rede social seja um espelho do que você é. Eu sempre falo, Nelson, que a minha família, os amigos da família de uma forma geral, eles não apoiaram no início o meu projeto, né? Mas não tem a ver com eles, tem a ver comigo, porque o que eu entregava para eles antes eram experiências fracassadas. Toda vez que eu desenvolvia um projeto, de alguma forma, dava errado. Então, quando eu apresentei o projeto novo, a reação natural foi, não vai funcionar. E a culpa não é deles, a culpa é minha, era o que eu entregava. Então, o que é Sim. que eu pensei? Eu preciso, então, entregar resultado dessa vez para poder mudar a crença. Então, eu trabalhei durante meses em silêncio, calado, sem fazer muito alarde, até o resultado chegar. Quando o resultado chegou, que começou a mudar, aí eu abri para todo mundo. Por quê? Porque agora eu tinha algo novo para entregar. Eu tinha um resultado para entregar. Então, eu mudei primeiro em mim, mudei primeiro a forma como eu agia, para depois as redes sociais verem esse novo. Eu não pregava um novo que eu não estava sendo. E isso é muito importante. E no processo de venda e de crescimento pessoal, eu vejo muita gente querer ser o vendedor que não é. Sabe assim, quer ficar pegando frases soltas de pessoas importantes para ficar reproduzindo no ato da venda, mas não se dedica a ler o manual do produto, não se dedica a ler, não se dedica a ler as informações básicas do mercado. E ter sucesso é muito legal, mas tem um preço. Se não tem um jeito, não é de graça. Sim, é verdade. Eu quero, inclusive, dar um depoimento de algo que aconteceu comigo. Nos anos 90, eu estava em Nova York e acordei 4 horas da manhã para ir comprar o bendito iPhone, que era lançamento. E naquele mesmo dia na TV, tem uma TV lá que fala em português, porque eu não entendo bem o inglês. Eles falavam que o Steve Jobs, né, que é o dono, ele durante 2 meses estudou o produto para lançar, incansavelmente. Então eu vejo nas pessoas que são top, são espetaculares, que existe algo diferente.
Eles cortam vícios, eles cortam mídias. Inclusive, o ano passado eu estava viciado em WhatsApp. E um amigo meu que é especialista nisso falou, olha, amanhã você não vai ver mensagem. Eu falei, mas e se tiver algo importante? Ele mandou fazer exatamente o que você falou. Se for importante, me ligue. Eu recebi 1.536 mensagens. Só 2 eram importantes e as 2 pessoas me ligaram. Então, assim, a gente desperdiça muito tempo. Sim. Assim como tem a ver com uma pergunta que eu vou te fazer aqui agora. Quais as atitudes que eu devo tomar para me tornar referência, então, com o público? Além de estudar, além de treinar, o que eu devo fazer mais? Então, estudar é importante, treinar é importante, mas fazer também é muito importante. Tem gente que tem dificuldade com a venda, ou com a abordagem de pessoas, ou com coisa, porque simplesmente não pratica, não faz. É preciso fazer. Se eu tenho dificuldade, se eu trabalho com um produto que eu preciso abordar pessoas, eu não vou abordar de um jeito melhor enquanto eu não começar a abordar. A teoria ela é importante, mas a prática é fundamental. Se você tem a teoria adequada, vai fazer com que você erre menos na prática. Mas você nunca vai deixar de errar. Nunca vai deixar de errar. Então tem que ir para a prática, tem que abordar, tem que ligar. Ontem eu vivi uma experiência interessante, eu estava conversando com um amigo, uma pessoa no condomínio dele, e aí o porteiro se afastou da portaria assim, ficou, e ele falou assim, cara, eu queria chamar falar com aquele porteiro sobre o meu produto. Eu falei, por que você não fala? Ele, não, porque eu não sei se ele vai me receber, porque é de noite, porque é tarde. Eu falei, cara, você só vai saber falando. E aí ele não foi, no meio do caminho ele voltou, eu falei, então eu vou falar do meu, posso? Ele pode. Eu fui lá e falei do meu pro cara. E conversei com o cara 5 minutos e eu fiz uma pergunta para ele só. Foi assim, quanto que você tá feliz? O cara, todos, quanto que você precisa ganhar para ter uma vida melhor? Aí o cara me falou, tanto. 90 dias, você te interessa? Ele, me interessa. Aí o cara conversou comigo e me deu o telefone, e a gente conversou, e o cara fez assim, cara, você conversou com ele 2 minutos, ele te deu o telefone, te deu os dados dele, por quê? Ele, porque eu fiz. Porque eu não falei que ia fazer. Eu não falei que ia fazer, eu fiz. Eu fui lá falar com ele. E o máximo que podia acontecer era o cara me dizer, não quero, eu não tenho interesse, eu não posso. Era o máximo que ia acontecer. Então, para você empreender com sucesso, você precisa treinar, se capacitar, ter um método, mas você precisa agir. Também você precisa estar orientado por quem já tem experiência com aquilo de sucesso. Se eu quero ser um bom vendedor, eu não vou me orientar ou me aconselhar com alguém que é tímido que não sabe vender. Se eu quero ter uma renda de 50 mil, eu não vou me orientar com quem ganha 2. Eu preciso buscar esse caminho de uma forma certa. Agora, o que eu considero mais importante, Nelson, eu acho que tudo começa com a decisão de ter sucesso. Tem muita gente que não acredita, que tem a crença de não merecimento, sabe? Que acha que ganhar muito não é para ela, ou de mudar de vida não é para ela, porque ela nasceu, cresceu com aquela cabeça de eu vou formar, eu vou... Porque a gente é treinado assim, nós vamos estudar, vamos fazer a faculdade, e aí sai da faculdade, parece que tudo vai ser maravilha. E o mundo real é assim, a gente estuda, sai da faculdade, o diploma que a gente recebe da faculdade, por que todo mundo sai? Qual a oportunidade que tem para todo mundo depois que sai da faculdade? Uber. Eu conheço um monte de gente que formou em um monte de coisa e está dirigindo Uber, com todo respeito ao pessoal que roda Uber, mas eu conversei com muitos deles e a maioria deles é insatisfeita. A maioria deles diz que está lá porque não tem uma outra oportunidade. Você não encontra alguém, por exemplo, que diz, não, meu sonho é ser motorista de aplicativo. Não tem. As pessoas estão lá porque não tem oportunidade. Aí quando você pergunta, o que é que você está fazendo para sair daqui em busca dessa oportunidade? O cara, não, estou esperando acontecer. E esperando acontecer não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa gerar oportunidade. Então você está dizendo que nesses momentos atuais, o que a gente deve aproveitar é aprender, e o que muita gente está fazendo nesse momento é engordar. Ela tem o tempo da outro que tem sucesso, mas ela só come, só aproveita para coisas que não dão resultado. Então o problema está na cabeça. Nelson, tá, primeiro está na cabeça. E segundo está na ação.
Porque quando eu defino que aquilo que eu estou é ruim, e eu não faço nada para sair de lá, o que eu estou dizendo é que eu vou morrer naquela situação, porque é impossível ter coisas diferentes agindo do mesmo jeito. Então, se aquela situação não é boa para mim, eu preciso fazer algo para sair dela. E como é que eu faço para sair dela? Eu me olho no espelho com alguém que saiu. Eu estou num labirinto e eu tenho a oportunidade de ver uma imagem aérea do labirinto. O labirinto é bonito. Alguém disse assim, você vai ter uma oportunidade de ver uma imagem aérea do labirinto. O que é que você quer ver? A resposta é bem clara. Eu quero a imagem da saída. Eu não quero ver se o labirinto é grande, eu não quero ver se o labirinto é bonito, se está limpo, se tem muita gente lá. Se eu tenho uma oportunidade, eu quero a saída. E o que as pessoas estão vendo abrindo tantas frentes. Eu conheço um amigo que ele diz assim, cara, eu preciso de dinheiro. Aí ele começou a fazer várias coisas. Ele dirige Uber, ele corta a grama de casas de quem contratar, ele está vendendo no Mercado Livre. Ele abriu 5 frentes. E eu perguntei a ele qual delas está funcionando. Ele disse, não, vê um pouquinho daqui, vê um pouquinho daqui, vê um pouquinho dali, e ele continua na mesma situação. Talvez fosse mais inteligente ele escolher uma e dedicar com foco naquela, que podia ser a oportunidade da mudança da vida dele, mas ele nem sabe que oportunidade é essa, porque ele começou a fazer tudo. Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente está fazendo ao mesmo tempo. Qual o critério para escolher algo? Porque eu sei que é um triângulo. Oportunidade, escolha, ação. Mas qual a escolha certa para mim? Como é que você define isso? Nelson, eu penso que é importante avaliar os sinais. Vou te dar um exemplo. Esse período da pandemia, o que a gente viu na pandemia? 2 coisas para mim ficaram muito claras, eu acho que ficou para muita gente. A primeira delas é que todo mundo vai ter um olhar diferenciado em relação à saúde. Ninguém vai olhar a saúde mais como era, né? Em relação à máscara, em relação à higiene, em relação à saúde. E a segunda coisa é que, de uma certa forma, todo mundo entendeu que, por exemplo, o mercado do trabalho de carteira assinada não dá segurança nenhuma. Eu conheço pessoas que trabalham com 10, 15, 20 anos e foram demitidos numa canetada por causa da pandemia. Então, se eu tenho um mercado o cuidado com a saúde, que não acaba nunca, que é prioridade, se eu tenho a necessidade de ter uma renda além da carteira assinada, eu vou empreender vendendo brinquedo? Eu vou empreender vendendo roupa? Sabe? Assim, não tem lógica. O melhor cenário é empreender com algo de saúde. Verdade. Então tem os sinais. Ah, mas eu não quero vender, eu não gosto de vender. Assim, não é questão de gostar de vender. É questão de saber se o resultado que isso pode gerar para você. Tem gente que diz assim, eu não faço isso porque eu não gosto, eu não faço isso porque eu não gosto, e continua na situação que está. Agora pergunta para ela se ela gosta de ser pobre, se ela gosta de não pagar as contas. Ela também não gosta, mas ela faz. Ah, ela odeia. Entendeu? Então entender os sinais. O que é o mercado? Por exemplo, tem gente que diz assim, eu não gosto desse negócio de internet. Não tem a ver com gostar ou não. É impossível. É irreversível, não tem como você avançar em nada se você negligenciar as redes sociais e a internet. Nós tivemos eleições do país decididas pela internet. Nós temos empresas que estão migrando para a internet inteiramente. Eu gosto do exemplo, por exemplo, da Magazine Luiza, sem querer fazer propaganda. Mas eu gosto. Por quê? Porque há 2 anos atrás, a Magazine Luiza começou a vender pela internet lá, a tal da Magalu. E todo mundo dizia, isso é uma loucura, isso é uma loucura. Hoje, essa semana saiu a notícia da Ricardo Eletro, abrindo falência, quebrando. E a Magazine Luiza comprando um monte de empresa, porque ela se especializou em você comprar na internet e ela entregar em sua casa em 5 dias. Há 2 anos, ninguém acreditava nisso. Hoje, a Magazine Luiza é uma referência online. E o que ela vende? A mesma coisa que a Insinuante vende, a mesma coisa que a Ricardo Eletro vende, a mesma coisa que a Casas Bahia vende, só que ela aprimorou o negócio na internet. Então, é preciso entender os sinais. Ah, mas eu não gosto de mexer com isso. Não tem a ver com o que você gosta, tem a ver com o que funciona. O que é que está funcionando? Outro dia, é o tipo da história, né? A gente viveu na pandemia esse negócio da máscara. A máscara, eu não sei se o que você acha, mas eu acho um porre usar a máscara, mas tem que usar. No começo da pandemia, eu vi pessoas abandonando projetos inteiros para vender máscara. O cara vendia camisa plotada, era o negócio dele vender camisa, e ele migrou para vender máscara porque era o momento.
A Sim. pandemia vai passar daqui a 30 ou 60 dias. Ele não vai conseguir vender mais nenhuma. Então não tem a ver com não aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade é, eu tenho máscara para vender. Pronto, eu tenho aqui, você quer, eu tenho. Mas você não pode migrar o projeto para algo que tem dia e hora para acabar. E eu tô Imediatismo, né? vendo, e eu tô vendo as pessoas fazerem isso. A pessoa quer plantar e quer colher. Ela não quer regar, ela não quer ver crescer, ela não quer ver tirar as ervas daninhas que vão aparecer na plantação. Ela quer plantar hoje e colher amanhã. E olha, tem mais. E tem gente que está plantando manga querendo colher jaca. Então, tem uma situação, sobrinho, muito interessante. Eu vejo muitas pessoas querendo começar algo dizendo o seguinte: eu não tenho dinheiro para nada, quase nada. Aí eu vejo exemplos como o Rick Chester, que começou vendendo água no sinaleiro. Eu vejo, inclusive, quero dar a dica E de hoje um está filme dando aqui, palestra em Harvard, né? de uma pessoa também num país extremamente atrasado com relação ao Brasil, que é a Índia. E o cara, ele criou uma fábrica de absorventes num lugar onde as mulheres não usavam absorvente. Chama Padman, ou Homem Absorvente. Esse cara, ele conseguiu, depois de separar da mulher, porque ela não apoiava, a ajuda de externos, e ele chegou a um ponto que ele foi discursar na ONU. Ele foi reconhecido mundialmente. Esse é um caso real. Está no Netflix. Padman, Homem Absorvente. É um Agora, show. para pensar, Nelson. Para pensar. Qual o melhor lugar para você vender absorvente? É onde as Ambiente mulheres feminino. não usam absorvente. Você vai vender aonde? Vai vender para os homens? Você tem que vender onde as mulheres não usam ainda. Esse mercado é dele. Quando consolidou, ficou dele. 100% dele. Agora, o que as pessoas querem? As pessoas querem chegar no lugar onde todo mundo já usa, onde todas as mulheres já usam absorvente, e que chegar lá e colocar mais um produto e querer virar líder. Não vai virar. Eu fiz uma experiência de vender batom para homem o ano passado. Eu estava com estoque aqui de uns 500 batons ou mais. Eu cheguei a vender 40 batons num dia. Então, é aquilo. Faça algo que tenha a ver contigo, acredite naquilo, mas faça. E vá buscar o equilíbrio. Existe Sim. saída para tudo. E eu quero dizer uma coisa importante, que o melhor produto do mundo não nasceu ainda. A melhor fórmula do mundo vai ser criada hoje ou amanhã. Essas pessoas, tem gente da Argentina nos assistindo, tem gente de um monte de lugares nos assistindo, sejam muito bem-vindos. O que precisa é tomar uma atitude, é entender, é conhecer. O mercado está buscando vocês. Por que vocês não buscam o mercado? O que falta? A diferença, sobrinho, de um vendedor e um profissional de vendas é que o profissional ganha 50 vezes mais que o vendedor. Verdade. O que ele tem de diferença? Ele entende, ele vive, ele transgride, ele transcende aquele momento, ele cria um cenário, ele cria desejo, ele cria soluções. O que você está criando, abençoado? Essa é a pergunta que fica. Assim, Nelson, avalia o processo, né? Porque, assim, às vezes você está super animado, empolgado, entende tudo, conhece o produto, está bem orientado, está no lugar certo, mas naquele lugar, naquele cliente específico, você precisa, às vezes, dar um passo atrás para depois decolar. E um dos erros mais comuns é que as pessoas querem adotar um padrão em tudo. E o padrão pode até ser no método, mas não pode ser na abordagem. Porque o cliente tem a particularidade dele. O cliente tem aquela situação. Se você vai num cara que ele tem um potencial de compra absurdo, ele já te disse que quer, mas no dia anterior sofreu um acidente, alguém da família dele, e ele está emocionalmente abalado. Não é porque o cara já decidiu comprar, não é porque o cara tem poder para comprar, que você vai ignorar que ele está emocionalmente abalado, porque ele marcou com você uma reunião. É preciso olhar o dia a dia. Eu vejo... eu tenho conheço uma pessoa que ele veio empreender num negócio que a empresa estava faltando produto. E aí o cara perguntou para ele, por que você vai empreender nessa empresa que está faltando produto? Ele, porque eu prefiro empreender numa empresa que está faltando produto do que numa empresa que está com um depósito cheio de produto porque não vende. Então, assim, sim, claro. Se está faltando produto, eu sei que o produto vende. Então, eu vou para lá, é lá que eu tenho que ir. E essa visão é uma visão que muitos não têm. As pessoas querem tudo pronto.
querem tudo, querem rodando para elas do jeito delas. Entendeu? Sabe? Então, Tem. Diga, Nelson. continue. Então, Não. como é que eu devo me preparar para esse mercado que está chegando? Porque, na verdade, eu vejo gente ganhando dinheiro às pampas. Hoje, dia 13/8, eu conheço muita gente que ela enriqueceu nesse ano. Sim, E outros sim. que estão aí sem um tostão. O que está acontecendo de tão diferente? Eu lhe digo mais, tem gente ganhando dinheiro e tem gente não ganhando dinheiro no mesmo negócio. Aí dói. No mesmo negócio. Mas assim, o que eu vejo, Nelson? Que assim, ó, as pessoas não podem ter preguiça de fazer esse processo, porque esse é um processo de mudança, e eu posso falar bem do processo de mudança, ele é um processo que às vezes é bem doloroso. O Bill Gates diz que quando ele tem uma tarefa muito difícil, ele escolhe a pessoa mais preguiçosa da equipe para fazer, porque essa pessoa vai achar o jeito mais rápido de resolver. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que esse processo é um processo que às vezes dói. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Marcos Leal, está aqui online com a gente, falando aqui. Marquinhos, eu sou seu fã também. Então, uma amizade aí. O Marcos é um amigo. O Marcos é um amigo que o Marcos é um amigo que o negócio de marketing de relacionamento me deu e é um amigo para a vida toda. Obrigado, Marquinhos. Então, assim, eu penso que o processo, Nelson, ele é necessário e às vezes o processo dói. Sabe? Quando dói. Eu converso com algumas pessoas que ela diz assim, sobrinho, eu fracassei, o que eu tenho que fazer? Eu digo, a primeira coisa que você precisa ter que fazer é parar de fazer do jeito que você está fazendo, porque com esse jeito você fracassou. E passar para o novo jeito não é fácil, Nelson. Não é fácil, porque você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que aprender coisas novas, e aí tem gente que não quer passar por esse processo, mas quer o resultado do processo, não vai rolar. Você precisa, primeiro, entender o que é que você está fazendo errado, segundo, se aconselhar com alguém que pode te ajudar a sair daquilo e agir na direção do planejamento, não pode ser de qualquer jeito. Eu me lembro que há 1 ano e 3 meses atrás, Nelson, quando eu comecei a empreender com o negócio que eu faço hoje, eu precisava de R$ 247,90 para começar. Era um investimento inicial. E eu não tinha. E assim, foi engraçado porque a pessoa que me chamou, ele tinha que investir e depois eu entrar com ele. E ele também não tinha. Só que quando a gente sentou, a gente estava vendendo almoço para comprar o jantar. Aí, o que a gente fez? A gente decidiu que aquela seria a última vez que a gente passaria por aquilo. Primeira coisa. E aí, no dia seguinte, ele fez uma venda, ele vendia carro usado, ele fez uma venda e ganhou a comissão da venda, e ele ganhou 500 e poucos reais com a comissão da venda, e ele usou o dele e me emprestou 247. Eu gosto de contar essa história porque quando o pessoal vê onde a gente está hoje, não imagina o que a gente passou. E aí, quando a gente começou o negócio, a gente tinha um conhecimento técnico do produto, a gente tinha uma visão, a gente tinha uma experiência no mercado, mas a gente não tinha vivência naquela empresa. E a gente disse, não, a gente vai olhar para o que a gente está planejando. E nós planejamos para dezembro desse ano um resultado, nós planejamos para dezembro de 2020 um resultado que a gente alcançou em dezembro de 2019. Por quê? Maravilhoso. Porque a gente agiu, planejou e agiu. E deixa eu te dizer um negócio, Nelson. Tinha dias que eu tinha vontade nenhuma de fazer. Tinha dias que eu acordava e dizia assim, hoje não. Sobretudo quando o dia anterior foi muito bom, deu muito certo. Aí a gente dizia, não, hoje a gente pode dar uma relaxada. E aí vinha a minha consciência e dizia, não, nada de relaxar, você tem um propósito. E eu ia lá e fazia, mesmo sem vontade de fazer. O resultado disso é que 1 ano e 4 meses depois, nós temos 2.500 pessoas conectadas a gente, empreendendo no Brasil inteiro hoje e também nos Estados Unidos. Estamos abrindo agora em Portugal, um outro braço do nosso negócio lá em Portugal. E há 1 ano e 3 meses atrás eu não tinha 250 reais para começar. Então, não tem a ver com... E assim, uma coisa importante, Nelson, que eu entendi. Eu não ter os 250 reais para começar não era razão para eu não começar. Deveria ser um motivo para eu começar. Porque significava dizer que o que eu estava fazendo não fazia sobrar 250 reais na minha mão. Exato. Então eu disse, não, eu tenho que mudar esse jogo. E aí eu me aconselhei com as pessoas certas,
peguei um método que já estava funcionando, apliquei o método e 1 ano e 3 meses depois faço parte dos 5% dos brasileiros que têm renda, que têm grande renda. Para quem não sabe, Carlos Sobrinho, ele hoje é uma das 10 principais pessoas do Brasil na empresa que ele atua. Depois vocês podem entrar em contato no Instagram dele, falar com ele, ele vai fazer um convite para quem tiver interesse em ganhar muito dinheiro, né, cara? Eu posso dizer que mudou minha vida. E a gente tem mudado a vida de muita gente. Eu tenho alguns depoimentos no time que são incríveis. Tem pessoas que há 6 meses, 7 meses, 8 meses atrás estavam recebendo cesta básica, não tinham o que comer. E no mês passado passaram da casa de 10 mil reais de receita. Aplicando um método com um produto incrível, com um negócio incrível e simples. Simples demais de fazer. Não é fácil, mas é simples. Tá? Mas assim, ser pobre não é fácil, não pagar conta também não é fácil, tem um monte de coisa que não é fácil. Então, a pessoa tem que decidir o que é que ela quer. Mas se decidir agir na direção, eu estou vendo aqui, uma pessoa comentou aqui, eu parei de fazer o que achava estar certo e hoje somos diamante em Pernambuco, a Manuela. Bem, é isso aí, Manuela. É fazer o que tem que fazer o que precisa ser feito, não o que dá para fazer. E alguém perguntou aqui, olha, tem gente assistindo a gente em São Mateus do Sul, Paraná. O César está assistindo a gente. Tem também assim, de Blumenau, Thiago Rantum, esse menino aí é espetacular, cara. A Rivana do Recife. Alguém botou aqui, eu vi que passou aqui, eu não vi o nome, mas passou assim, eu mudei de cidade e até agora eu não consegui minha meta. Alguém comentou, desculpa porque eu não vi o nome, foi rápido. Não tem a ver só com mudar de cidade. Eu não sei se é o seu caso específico, o que é, mas tem a ver com mudar de atitude, talvez mudar o método, sabe? Talvez mudar a frequência com que se faz. Tem um amigo meu me perguntou assim, sobrinho, você fala do seu negócio quantas horas por dia? Aí eu falei, eu falo do meu negócio 24 horas por dia. Exato. Só que eu falo de muitos jeitos diferentes. E às vezes eu falo sem falar. A pessoa só vê o que eu estou fazendo. Então, não tem um negócio de eu tenho que falar com quantas pessoas, eu tenho que vender para quantas pessoas. Não tem isso. Você vende 24 horas. Você vende 24 horas. Entendeu? Então, até quando você está dormindo, porque se a pessoa olha para você e diz assim, ele consegue dormir às 9 da noite, acordar às 8 da manhã, ele tem paz para dormir, é sinal de que a vida dele está boa, eu quero ter também. Como é que ele tem essa vida? Vendendo o produto que ele vende. Então, vem vender também. Então, às vezes, dormir faz com que a pessoa olhe o que está acontecendo. Então, é importante ter o método de executar, mas ter felicidade para fazer isso. Né? Eu aprendi uma vez com você, ouvi você me dizer uma vez que você não saía para vender, que você saía para se divertir. Claro. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque eu não gostava muito do processo de venda. Mas eu parei de vender, eu comecei a me divertir. Assim, é mais simples, é mais gostoso. Eu comecei a buscar solução para as pessoas. Eu comecei a buscar solução para as pessoas. Então, eu tenho um produto que resolve muitas coisas e que faz muitas coisas. Mas se aquela pessoa não precisa do meu produto, ela conhece alguém que precisa. Então o não nem sempre é o não. Então, quando eu saio para mostrar o meu produto, para falar do meu negócio ou alguma coisa, e eu tenho outras atividades além da venda, eu sempre tenho que me divertir. E isso faz toda a diferença. Porque eu sempre digo que eu nunca volto para casa sem vender. Porque ou eu vendi produto ou eu vendi uma ideia. Então, a semente está sempre sendo plantada todos os dias. E isso avança. Deixa eu registrar aqui o Joval Lacerda, está aqui com a gente online. Joval, que honra ter você aqui. Estou tomando café com você todo dia, viu, Joval? Vai no Instagram do Joval lá, tem lá o Café com o Joval, tem umas dicas bacanas. Ele todo dia traz Ele é um cara que tem uma motivação acima da média. Então eu recomendo, ver lá o Joval no Instagram e toma café com ele todo dia, que ele tem um projeto de Café com o Joval que é incrível. Obrigado por estar com a gente aqui. Joval Lacerda também, eu sou fã desse cara. Esse cara tem um foguete dentro dele. É mesmo. Ele não é 220, não, ele é 480. Não, sai fora. E o César também, lá de São Mateus do Sul, uma pessoa amiga nossa, seja muito bem-vindo, César. Assim, a maneira de você encarar a coisa, sobrinho, é muito interessante. Esses dias atrás eu fui falar com uma pessoa e a pessoa não sabia o que era. E ela me olhou muito sério e falou, odeio vendedor. Eu olhei para o cara bem sério e falei, também.
O cara é tudo picareta. A maioria pode até ser, mas não todos. Aí o cara parou de falar, começou a me olhar assustado. Eu não estou entendendo. Eu falei, existe uma diferença, senhor, entre vendedor e profissional de vendas. Eu também odeio vendedor. Eu sou profissional. Eu vim aqui para fazer negócio, para mudar a tua vida. Você me respeite e me ouça. O cara ficou quieto igual um carneiro. Eu comecei a rir, porque eu não aguentei. Igual um carneiro indo pro abate. Então, assim, depende de como é que você está levando sua vida, como é que você está encarando sua vida. Você é resultado daquilo que pensa. Até a tua respiração mostra como você está por dentro. Quem é você? Faça essa pergunta no espelho com batom, uma interrogação gigante, e deixe lá. Todo dia que você acordar, você vai se perguntar, quem sou eu? Você vai escolher fracasso ou sucesso. O preço é o mesmo, o caminho é o mesmo, o mundo é o mesmo. Só que você pode ser diferente. Quando eu fiz treinamento no Rio de Janeiro para equipes de surdos, cegos e mudos, eu encontrei pessoas espetaculares. Eles só não ouviam, não falavam ou não enxergavam. Mas todo mundo tem qualidades. O fato dessa menina estar numa cidade que ela não conhece, abriu um horizonte de milhares de pessoas que também não conhecem ela, que querem saber o que ela faz, o que ela leva, o que ela entrega. Quem é você? Elas estão te perguntando. Quando você vai na rua, você é novidade. Olha, ela é nova. Aproveita isso. E tem uma coisa, Nelson. E tem uma coisa. Que como o processo da venda do resultado ele também é muito emocional, se ela teve experiências ruins, negativas, de fracasso antes, essas experiências não vão com ela para a nova cidade. Não. Ficam para trás, sabe? Assim, ela não importa o que ela fez antes que não funcionou. O que importa é o que ela vai fazer agora que vai funcionar. E se ela está num lugar novo, onde as pessoas não conhecem isso, é uma excelente oportunidade de começar sem esse peso, sem essa carga, sem essa... Eu fracassei, Nelson, em 90% dos projetos que eu fiz. Assim, muitas coisas que eu fiz, quando eu falo que eu fracassei, não é que eu não tive resultado, é que eu não alcancei o resultado que eu queria ter. E o que fez a diferença na minha vida foram os 10% que funcionaram, não foram os 90% que não funcionou. O que deu o resultado para mim não foram os 90% que não funcionou, foram os 10% que funcionaram. Então, hoje eu consigo ter uma vida tranquila, meu filho estudar numa boa escola, eu tenho um bom carro, eu viajar para onde eu quiser, eu tenho uma vida financeira confortável por causa dos 10% que deram certo e não por causa dos 90% que não funcionaram. Tem gente que está carregando os 90% que não funcionou e quer usar isso como ponte. Não vai funcionar, isso não é uma ponte, isso é uma bola de ferro no tornozelo. Eu quero te falar que é importante isso que alguém me falou. O sucesso deixa pistas. Olhe para quem está tendo sucesso e você vai entender para onde você está indo. Esse é um ponto. O segundo ponto que é importante. Eu vejo pessoas que casaram 6 vezes e separaram 6 vezes. Porque tem alguns que casaram com 6 mulheres e continuam até hoje no país muçulmano. Não é a situação. Então, o que eu quero deixar é o seguinte. Você é pago pela sua raridade. A sua raridade, que é o seu valor. O que você está fazendo de diferente? Então, se esse cara que casou 6 vezes, separou 6 vezes, é que ele continua fazendo a mesma coisa. Não está dando certo. Então, hoje, essa live, ela vai trazer uma luz de algo que eu preciso entender. Que eu quero te fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando. Por que as pessoas perdem o foco? Por que elas desistem tão rápido? Se elas sabem que se mais um tiquinho, estariam no paraíso. Elas basicamente perdem o foco porque elas olham para muitos lugares. É assim, ó, eu aprendi, Nelson, que quando o navio está numa tempestade, no alto mar, não sei se você já viu imagens de navio no alto mar em tempestade, e é algo aterrorizante, né? Quando a gente vê aquelas imagens, o que faz o navio afundar não é o tamanho da onda. O que faz o navio afundar é a água que entra. Se as ondas tiverem 20 metros de altura e nenhuma delas entrar no navio, ele não afunda. Se você tiver um sistema eficiente de drenar essa água, ele não afunda. Não tem a ver com o tamanho da tempestade. Tem a ver com como o navio navega. E o que eu vejo é que muita gente desiste ao longo do caminho porque não entende o processo. Se você quer fazer um negócio que leva de 2 a 5 anos para mudar a sua vida, em 6 meses você desiste, você não entendeu o processo. Porque o negócio leva de 2 a 5 anos, não vai acontecer em 6 meses. Se você quer alguém
Você vê alguém que teve um resultado. Ah, fulano tinha uma vida difícil, em 90 dias ele teve a vida ajustada. E aí você vai fazer vai vender ou vai fazer a atividade que o cara estava fazendo. Não é só isso. Você tem que ver o que é que ele fez, em quais foram as condições, as estratégias. Porque se fosse assim, todo mundo ia vender água em Copacabana para poder dar palestra em Harvard, como o Rick Chester fez. E vender água em Copacabana por si só não muda a vida de ninguém. Então não é vender água. Então, o que eu vejo é que as pessoas se perdem, primeiro, porque abrem muitas frentes. Ah, eu tenho que resolver minha vida financeira, minha vida emocional, então vou ocupar meu tempo. Aí faz 4, 5 coisas. Eu vou te dar um exemplo, Nelson. Eu sou jornalista por formação, eu trabalhei minha vida inteira em rádio e televisão, mas em rádio. E eu amo fazer jornalismo. Em determinado momento eu percebi que o jornalismo não resolvia meus problemas. Financeiramente, emocionais, eles não pagavam minhas contas. Tá? Então, o que eu fiz? Eu abri mão de ser jornalista, de fazer o jornalismo, né, porque não existia jornalista. Eu abri mão de fazer o jornalismo para resolver a minha vida financeira. E hoje eu faço jornalismo como hobby. Eu tenho um site de notícias, que é o dnadenoticias.com.br. Estou abrindo um canal do YouTube para falar, comentar assuntos de jornalismo. Mas ele hoje não é a minha renda, ele é o meu hobby. Então, eu não deixei de fazer o que eu amava, eu só coloquei ele no lugar certo. Claro. Eu não posso sobreviver disso, mas eu não preciso necessariamente deixar de fazer isso. Agora, eu fiquei um tempo fora para construir meu lastro financeiro, para agora voltar a fazer jornalismo como hobby. Tem gente que está tentando bater no jornalismo até apresentar um jornal na rede nacional de televisão. Não vai rolar. Não tem vaga para todo mundo. Entendeu? Então, só os melhores. Então, eu abri mão disso para poder construir algo que me resolve minha vida, e agora eu estou voltando a fazer isso como hobby. O que as pessoas precisam fazer é que nem tudo que ela quer fazer ou gosta de fazer, necessariamente é o que ela tem que fazer. Porque aquilo não resolve a vida. Ah, eu formei em odontologia e não estou conseguindo ter resultado. Ou você vai ficar sobrevivendo sem ter resultado, ou você vai fazer outra coisa. Porque não está escrito em lugar nenhum que porque você formou daquilo, você vai ser um profissional de excelência naquilo. Não tem a ver. E assim, a maioria das pessoas sai da faculdade desempregada, todo mundo sabe disso. Quando vai para a faculdade e se forma, 90% sai sem perspectiva de trabalho. E por que as pessoas continuam indo para a faculdade e continuam se formando por causa do sonho? Porque ela faz parte de um processo que foi implantado lá atrás e que avança, no sentido de fazer parecer que você tem que ser uma engrenagem. Você não tem que ser uma engrenagem. Eu me formei, Exato. Saí da engrenagem, construí a minha engrenagem, depois eu voltei como eu quis para a engrenagem. E as pessoas não estão prontas para isso, porque dá trabalho, Nelson. Dá muito trabalho ter sucesso. O sucesso e o fracasso dão trabalho. Eles ocupam espaço. Sobrinho, a gente está partindo para o final da live. Tem uma pessoa que assistiu uma palestra minha lá em Curitiba, o César. Tivemos lá na GGV. Então, obrigado, viu, César, pela audiência. E eu quero falar que dia 20, que o pessoal está comentando aqui, sobrinho, que estão adorando a nossa live. Topíssima. Que legal, que bom, que bom. Vamos fazer mais, me chama mais. Isso, vamos fazer outras. Dia 20, sobrinho, vai ter uma live comigo com uma especialista em comunicação humana, Laine Sardelli. Ela vai falar sobre o poder do não. Tanto para você saber dizer não para as pessoas, como entender o não. Já vou anotar aqui, dia 20, que horas? É o mesmo horário, 10 da manhã, e será gravado também para quem queira assistir, né? Já vou anotar aqui. O que é importante que a gente entenda hoje da sua live, que ficou para mim o recado mais importante, é que todos nós temos a capacidade de atrair e de conduzir e de segurar o sucesso. Depende de como você pensa, como é que você age, como é que você acorda, como é que você vai dormir, porque hoje é o resultado do ontem. Não tem almoço de graça. Se eu não tenho conteúdo, o que eu vou oferecer? Só belezura, não adianta nada, ainda mais feio como eu sou. Então, é aquela coisa, precisa trazer algo para dentro. Aproveitar, entender e colocar. E somar com as